E agora o Thiago não tem essa de não sou analista, portanto tô liberado para falar o que eu quiser, né, Thiago? Vamos lá, quais são as suas recomendações aí? Bom, eu me considero um investidor de longo prazo, acho que quem acompanha o nosso trabalho geralmente também é. A gente investe pensando num horizonte longo, como o caso da filha do Bruno aqui. E a gente busca empresas com algumas características, né? E é difícil encontrar todas essas características simultaneamente, às vezes você tem que abrir mão de uma ou outra, mas em geral a gente busca empresas que têm as seguintes características: balanços sólidos, empresas altamente lucrativas, que têm uma lucratividade grande perante o capital investido, empresas que tenham uma administração competente, isso geralmente se traduz com uma boa alocação de capital, margens acima dos pares da indústria, empresas que tenham um crescimento em linha com o PIB ou acima ao longo do tempo, empresas que tenham riscos, e aqui talvez seja a parte mais subjetiva, que nós seja adaptado para o nosso estilo, né? que seja, vamos dizer assim, que sejam riscos toleráveis e um valuation aceitável. São essas 6 premissas que a gente geralmente busca, e daí buscamos compor uma carteira com empresas com essas características. Dito isso, quais empresas que eu acho que têm essas características hoje? Né? Já falei algumas aqui. Petrobras, eu acho que tem... hoje a empresa tem ativos magníficos, né? A lucratividade dela tem se mostrado uma das melhores petrolíferas do mundo, né? Perdendo talvez só para a Saudi Aramco em termos de rentabilidade. Balanço sólido, como nunca esteve, pagando bastante dividendo. Tem riscos, obviamente que tem, mas acho que estava tão descontado que valia a pena o risco, né? Muito parecido com o que o Bruno falou. Se você não comprasse naquele momento, você não queria comprar, né? E tanto é que é uma ação que tem subido de maneira muito expressiva, não só esse ano, como ano passado, ano retrasado, os últimos anos, quase os últimos, desde 2016, ela valoriza todos os anos, né? Essa é uma empresa que deve ser das grandes empresas do mundo a que mais paga dividendo, competindo com a outra que eu vou falar aqui, que eu gosto bastante, subiu essa semana bastante, que é a Vale. Eu acho que é uma empresa que tem reservas minerais de altíssima qualidade, reservas praticamente infinitas, né, de um produto que eu acho que vai ter sempre demanda, que é o minério de ferro, que é usado para fazer aço, né? Existem preocupações que a China pode desacelerar, eu acho que é uma preocupação legítima. Por outro lado, eu acho que tem economias no mundo que estão num estágio muito parecido com o que a China estava 20 anos atrás, né? Vamos dar nome aos bois aqui: Índia, Paquistão, Nigéria, Egito, Filipinas, a África toda, né? Eu acho que se você soma 1 bilhão de pessoas aqui, 200 milhões de pessoas ali, 70 milhões de pessoas ali, quando você vê, é muita gente, né? Dá quase 2 bilhões de pessoas que estão numa faixa de renda parecida com o que estava a China 20 anos atrás. Esses países crescem metade do que a China crescia 20 anos atrás, mas é o dobro de gente. Então o PIB que esses países adicionam é muito parecido com o que a China adicionava. E são países que precisam fazer seus investimentos em infraestrutura, né? Quando você está numa fase embrionária de desenvolvimento, uma das primeiras coisas que se faz é investir em infraestrutura, saneamento, transporte, energia elétrica, né? Tem vários desses países que as populações não têm energia elétrica, né? A gente considera a energia elétrica um direito adquirido, né? Assim, tipo, você vem aqui cheio de luz, o ar-condicionado funciona, tem boa parte da população mundial não tem acesso a isso, né? E esses países, para dar esses serviços para a população, vão ter que fazer os investimentos e provavelmente vão ter que comprar minério da Vale. Isso sem falar da transição energética, que vai exigir investimentos homéricos em equipamentos que vão minério de ferro, vão cobre, vão níquel. E a Vale é uma empresa que já não cresce tanto quanto crescia nos anos 2000. Por outro lado, ela é uma empresa muito maior do que era lá atrás.
e por conta disso ela tem uma geração de caixa que é bizarra, é enorme, né? Vamos aqui dar números. A Vale está pagando dividendos muito altos e, tão importante quanto os dividendos, os programas de recompra. A empresa praticamente cancelou ou vai cancelar 20% das ações nos últimos 2 anos. Isso é bem difícil de encontrar na história de finanças corporativas. Uma empresa do tamanho da Vale cancelando tanta ação. Se ela continuar neste ritmo, né, daqui a 10 anos ou 8 anos, não terá mais ações da Vale, né? E se eu for o último acionista lá, essa ação vai valer bastante. Boa. Então, nem sei se eu torço para a ação valorizar, porque se ela continuar nesse preço e continuar recomprando do jeito que está, daqui a 8, 10 anos, eu vou ser o último acionista remanescente. Só uma dúvida, pergunta minha para você, porque é uma dúvida que eu tenho. Você acha que a empresa de minério, empresa de commodity, ela recompra a ação quando acha que está barata ou quando pode? Porque ela está gerando um fluxo de caixa. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E não porque necessariamente ela acha que está barata. É uma boa pergunta. A Vale, ela é uma empresa tão competitiva que é raríssimos momentos que ela não está gerando caixa, né? Em 2016, ela teve um desafio um pouquinho maior, porque coincidiu a baixa do ciclo com os acidentes lá de Mariana, né? E daí tiveram uma série de despesas. Mas mesmo os ciclos de baixa, ela é tão competitiva que ela continua gerando caixa. A questão é, quanto caixa, né? Uma vez eu conheci um conhecido varejista do Brasil e ele falava, pô, varejo é tão difícil que quando o negócio é bom é médio, quando o ciclo tá bom é um negócio médio e quando tá ruim é um negócio ruim, né? Minério de ferro talvez seja o contrário disso. Quando é bom é muito bom e quando é ruim é médio, né? E se você for ver o preço do minério de ferro em 2022 e 2023, ele foi muito em linha com a média dos últimos 10 anos. 2021, de fato, teve um spike muito alto, né? O minério de ferro foi para 230, acho, 240, um negócio assim. Depois ele regrediu para essa média histórica aqui de mais ou menos 110, 115, 120 dólares, que é o preço que a gente está na tela. Eu não acho que ela está gerando hoje mais caixa do que a média dos últimos 10 anos. Ela está hoje gerando mais ou menos o caixa médio, porque o preço está próximo da média. É óbvio que quando o preço cai, ela gera menos caixa, quando o preço sobe, ela gera mais caixa, mas a fotografia dos últimos 18 meses não foi uma fotografia exuberante. Foi uma fotografia em linha com a média, porque o preço do minério de ferro ele foi em linha com a média, né? Qual foi o pior momento do preço do minério de ferro dos últimos 10 anos? Se não me engano, foi no final de 2015, começo de 2016, bateu 42 dólares. Qual foi o melhor momento do minério de ferro dos últimos 10 anos? Foi em 2021, quando várias commodities, entre elas o minério de ferro, explodiram de preço, e no caso do minério de ferro bateu 230 dólares, se não me engano. Eu quando vou fazer valuation de uma empresa de commodity, eu tento pegar a média dessa commodity nos últimos 10 anos. Eu acho muito difícil fazer qualquer modelo que tente fazer projeção de commodity. Eu desisti disso daí e agradeço, porque se eu estivesse fazendo meus investimentos baseados na premissa de tentar descobrir o preço da commodity, no próximo trimestre, provavelmente eu não conseguiria fazer bons negócios. Mas sua pergunta é muito boa. Então essas são 2 empresas que eu gosto. Eu gosto também do Banco do Brasil. Eu acho que essa foi uma aposta que a gente fez lá atrás e, de certa forma, acho que agora as pessoas estão aprendendo que o Banco do Brasil ele tem algumas vantagens competitivas e alguns nichos específicos, né? Então, eu vou dar aqui alguns. O agronegócio, ele é o maior operador do Plano Safra, né? E por ser o maior operador do Plano Safra, ele também consegue vender outros produtos juntos para o agricultor. Então, fazer um seguro, tentar vender uma previdência para um fundo para um agricultor que esteja capitalizado, né? Então, esse tipo de cross-sell o Banco do Brasil faz muito bem. Para os funcionários públicos, a mesma coisa, né? Fazer o crédito consignado, vende lá o seguro prestamista. Então, tem alguns pockets que o Banco do Brasil ele é muito competitivo e
algumas outras instituições financeiras têm muita dificuldade de ser competitivas, né? No mar aberto, o Banco do Brasil talvez seja mais um, mas tem alguns pockets, como eu disse, o agro, o funcionalismo público, os fundos de pensão de municípios. Ontem eu estava conversando aqui na feira, né, com uma das lideranças de um dos principais fundos de município do Brasil. Ele falou que no município dele tinham passado uma lei que caducou somente agora, que 100% dos recursos eram obrigados a ser aplicados em bancos públicos, né? Pô, isso é uma benesse para o Banco do Brasil. Talvez não devesse existir no mundo perfeito, talvez não devesse, mas o Brasil não é um mundo perfeito. Então, quando você compra uma ação a 3, 4 vezes lucro, você só precisa que não fique perfeito nos próximos 4 anos. E a gente sabe que o Brasil não vai ficar perfeito nos próximos 4 anos e talvez não vai ficar perfeito nunca. Então, quando você compra uma empresa que tem um ROI, como o Banco do Brasil tem, muito por conta desses pockets de oligopólio ou monopólio que ele tem, um ROI de 20%, abaixo do patrimonial, a tendência é que ao longo do tempo seja um bom negócio. Né? Então essas são algumas. Né? Daí eu falei, pô, Thiago, você só investe em large cap, né? Tá falando aí das empresas mais óbvias. É porque hoje eu acho que as empresas grandes elas estão com essas características que eu tinha falado lá atrás, de balanço sólido, uma alocação de capital eficiente, múltiplos baixos e bem administrados. Mas posso citar também algumas outras empresas, small caps, né, que essas eu acho que tem um crescimento maior, as empresas do agronegócio, empresas como o Kepler Weber, Boa Safra, Três Tentos. Você pega várias das empresas praticamente duplicaram seus resultados nos últimos 2 anos, triplicaram às vezes os resultados nos últimos 2 anos e estão no mesmo preço de 2, 3 anos atrás. Então ocorreu uma compressão de múltiplo enorme. E acho que o mercado talvez esteja começando a ficar atento. Várias das empresas que eu citei subiram 20%, 30% no último mês. Essas são algumas empresas que eu gosto. Então, a gente investe em empresas que têm essas características e a gente acha que se você monta um portfólio de empresas com essas características, talvez até tenha uma ou outra que não performe tão bem. Mas, como grupo, a tendência é que a sua carteira evolua ao longo do tempo.